Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo Costa, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Como vocês sabem, estamos nesses últimos meses realizando um ensino remoto emergencial em virtude do distanciamento social devido à pandemia de Covid-19. Muitos dos nossos alunos possuem apenas celular e tablet para realizar as atividades do ensino remoto emergencial. E apesar desses dispositivos portáteis possuírem várias aplicações e vários recursos, algumas soluções e aplicações só podem ser realizadas em computadores, fazem com que o mesmo possua algumas limitações na realização de algumas atividades que eles precisam realizar no ensino remoto emergencial. Um exemplo disso são as atividades do NetAcad que possuem a integração com o Packet Tracer. Apesar de você manter sempre atualizado o seu Packet Tracer no dispositivo portátil, a versão que está disponível na Play Store é apenas a versão 7.0, enquanto o computador já está na versão 7.3. E para fazer a integração entre o Packet Tracer e o navegador é necessário uma extensão Java que realiza o sincronismo entre a atividade do NetAcad e o computador, que não está disponível num dispositivo portátil. E aí fica complicado para os alunos realizar essas atividades, pois eles não conseguem fazer atividades que possuem integração do Packet Tracer, como por exemplo exames de capítulos e exames de habilidades. E como estamos vivendo num momento de distanciamento social, fica complicado para eles conseguirem acesso a computadores configurados da forma correta para fazerem esses exames. Então, com isso, eles deixam de realizar importantes atividades práticas durante esse estudo no ensino remoto emergencial. Então pessoal, nesse vídeo de hoje eu trago uma solução para que eles possam fazer essas atividades mesmo usando o celular. De hoje eu estou trazendo para vocês uma forma de resolver esse problema utilizando o recurso que está disponível para todos os alunos das instituições que possuem a parceria do AWS Educate. E isso vai permitir aos alunos a realizarem a atividade que possui integração ao Packet Tracer utilizando uma máquina virtual da Amazon. Como vocês sabem, o IFCE já é uma instituição parceira do AWS Educate e os alunos podem criar máquinas virtuais utilizando os créditos que são disponibilizados para os alunos e para os professores da instituição. E no caso, eles vão usar essa máquina virtual para poder acessar o navegador e conseguir fazer o exame de capítulo, que possui a integração do Packet Tracer. Então, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso, né? Então vamos agora aqui para o computador para que eu possa mostrar o passo a passo necessário para realizar todas essas configurações. Então pessoal, eu estou aqui no console do AWS, tá? Isso aqui a gente tem todas as soluções que a gente pode utilizar na nossa conta do AWS. E eu vou clicar aqui no EC2 para criar a máquina virtual, tá? Então vou entrar aqui, tá? Bem aqui eu vou em instâncias. E nas instâncias aqui eu tenho a opção aqui de executar instâncias, tá? Eu vou clicar aqui nessa setinha para a gente poder realizar o passo a passo aqui da execução da instância. Então eu vou vir aqui e vou clicar em executar instâncias, tá? Então aqui no caso ele vai abrir um menu que a gente vai escolher qual é o tipo de máquina. No caso, né, só lembrando que cada uma dessas máquinas que a gente for criar, ela vai consumir uma parte dos créditos de configuração. Eu escolhi aqui a máquina virtual Ubuntu Server 18.4 LTS, tá? Então vou clicar aqui em Select. Se você não quiser mexer em nenhuma configuração, você já pode só selecionar aqui o processador e colocar Review e Launch, tá? Aqui eu vou passar só para vocês verem cada uma das etapas da configuração. Vou primeiro escolher as configurações básicas aqui da máquina virtual, quantas máquinas vão ser rodadas, quais são os tipos de rede que a gente vai utilizar, em qual área ele vai utilizar e tudo. A parte do armazenamento, né? Então aqui eu vou criar uma máquina com 8 GB, né? Se você quiser usar um espaço maior, você pode, mas só lembrando que isso também vai ser tarifado de você. Tags aqui são tags para a gente colocar na máquina virtual, são variáveis de ambiente. E no caso eu não vou nem configurar nenhum aqui para a gente. Depois disso aqui eu vou colocar a configuração do grupo de segurança. No caso, aqui ele já está permitindo somente o acesso remoto via prompt de comando, através do protocolo SSH. Eu vou incluir aqui um protocolo a mais que é o RDP. Que é o acesso remoto que eu vou utilizar para poder fazer o acesso à máquina. No caso, se eu colocar 0.0.0.0/0, ele vai abrir isso aí para todo mundo, né? E aí, como eu quero limitar o acesso apenas às máquinas que eu possuo, então eu vou entrar aqui no What is my IP e vou pegar esse endereço aqui, ó. Então, esse endereço aqui, se eu colocar esse endereço /32, ele vai considerar que somente esse IP vai conseguir. Como a gente sabe, né, um pouco mais sobre o endereçamento IP,
eu vou aqui pegar toda a classe C que começa com o endereço 187.18.170.0/24 e vou liberar o acesso via SSH, para que no caso eu receba um outro IP, eu consiga ainda acessar a máquina virtual sem ter que ficar mudando uma configuração na Amazon. Vou clicar aqui em Review e Launch. Ele vai aqui terminar aqui mostrando as configurações para a gente, que a gente configurou. E aí no caso eu vou clicar aqui em Launch. Quando eu clico em Launch, ele vai perguntar se eu vou criar ou vou fazer o acesso com uma chave. Eu tinha criado aqui uma chave nova, então, e no caso, né, eu vou até preparar um vídeo para mostrar para vocês como é que a gente pode trabalhar com essa chave aqui para que eu possa acessar ela tanto no Linux como no Windows. Vou clicar aqui, né, já tem uma cópia dessa chave aqui guardada e tudo. Se você clicar aqui em gerar chave, ele vai pedir para você baixar e você deve guardar essa chave com segurança. Aí aqui eu vou colocar Launch Instâncias para iniciar a execução dessa instância. Então a máquina aqui já está rodando, né? Eu vou clicar aqui para ver as configurações dela. E uma das coisas que eu vou fazer aqui é tentar acessar ela, né? Assim que ela entrar aqui no modo em execução, eu já posso acessar ela, tá? Então vamos esperar aqui um pouquinho para que ela seja iniciada. Pronto, agora já está executando. Vou clicar aqui com o botão direito e vou botar em conectar, tá? Aqui eu posso fazer a conexão via navegador usando essa conexão de instância do EC2, mas eu quero fazer o acesso via SSH. Vou clicar e aí no caso eu vou selecionar aqui que são as informações do usuário e da máquina que eu vou conectar. Vou copiar aqui e vou abrir meu programa de acesso remoto, que é o PUT. No caso do PUT, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui o usuário e o endereço. Vou vir aqui em SSH para poder habilitar a chave aqui, usando a opção Alt. Aí aqui eu tenho uma chave de autenticação. No caso eu não posso utilizar a chave que eu baixei, que é a PEM. Eu tenho que criar uma nova chave, mas isso é um assunto para outro vídeo. Vou clicar aqui e vou colocar em abrir. Então vou abrir aqui a minha máquina virtual. Para fins, né, de otimização aqui de espaço, né, eu vou mudar aqui o tamanho da fonte, né, para que vocês vejam melhor, tá? Pronto, mudei aqui o tamanho, agora está bem melhor. E aí no caso aqui eu vou dividir essa gravação aqui desse tutorial em dois momentos. O primeiro, a preparação da máquina virtual, e no caso a instalação da interface gráfica, e o segundo momento, a instalação do Packet Tracer na máquina virtual, tá? Então, primeiro de tudo, o que é que eu preciso fazer? Eu vou dar o comando sudo. Então vou entrar no modo superusuário, vou dar o comando apt-get update para atualizar a lista de pacotes e vou instalar a interface gráfica que eu vou utilizar para acessar remotamente e o programa de acesso remoto. Então vou dar o comando apt-get install xfce4 xrdp e também, né, vou instalar um programinha de acesso ao terminal pelo XFCE, que é o XFCE4 terminal. Então isso aqui é o básico que eu preciso instalar. Vamos deixar aqui instalando e a gente volta daqui a pouco para mostrar para vocês o resultado dessa configuração. Então pessoal, aqui terminou de fazer a instalação da interface, né? Já estou aqui com a interface gráfica que eu posso utilizar e no caso eu tenho que só mudar uma configuraçãozinha num arquivo de configuração do XRDP para inicializar a interface gráfica na hora que eu fizer o login, tá? Então vamos aqui entrar na pasta /etc/xrdp e eu vou editar esse arquivo aqui, eu vou só limpar a tela antes. Nano start wm.sh. Então aqui eu tenho um arquivo, eu posso tanto comentar como posso excluir. Eu vou excluir essas duas linhas e vou chamar o comando start xfce4. Então com isso aqui eu já tenho a máquina configurada e aí eu tenho que dar aqui o comando service xrdp restart. Então a gente pode testar, né? Ó, eu vou aqui entrar na conexão de área de trabalho remoto. Vou pegar aquele endereço público que foi copiado, né, na configuração do e aí no caso vou pegar aqui, ó, esse endereço público do DNS máquina virtual,
Vou jogar aqui a minha conexão de área de trabalho remoto. E aí aqui ele vai abrir a configuração, né? Só que no caso, né, que a gente ainda não tem um usuário, né? Então a gente já está conseguindo conectar. E aí aqui eu vou criar um usuário para que a gente possa acessar a interface remota. Vou chamar o comando add user, que vai criar o usuário. Rod Costa, aqui, no caso seria o usuário para mim, né? Ele vai pedir uma senha. E aí aqui a gente conseguiu salvar com sucesso. Beleza, tranquilo aqui, né? Já estamos com o usuário. E aí, pessoal, uma coisa que é importante. O usuário que eu criei, ele é um usuário comum. Eu preciso colocar ele como superusuário para que eu possa fazer a instalação dos pacotes. Então, eu vou chamar o comando vsudo. Né? Nesse comando vsudo aqui, eu vou copiar essa linha aqui usando o Ctrl K. E vou dar 2 vezes o comando Ctrl U para poder copiar, né? Só para não ter que digitar. Vou colocar aqui meu nome, vou pressionar Ctrl X e vou apertar Y. Então agora já está em superusuário. E agora eu posso fazer o acesso à minha máquina virtual. Né? Então estou aqui na tela de login. Vou chamar aqui o meu usuário. Vou colocar a senha. E aí, a partir daí, vai tentar inicializar a interface gráfica. Demora um pouco para iniciar a primeira vez. Aqui ele está perguntando como é que a gente vai fazer a configuração do painel, né? Vou colocar a default config, que ele vai colocar aqui a área de trabalho conforme o padrão do XFCE. Então aqui com a minha máquina virtual já configurada com a minha interface gráfica e meu usuário já sendo superusuário, o que eu preciso fazer? Eu preciso agora instalar o navegador e as ferramentas necessárias para poder utilizar o Packet Tracer, tá? Então aqui eu vou dar um sudo para entrar no modo superusuário, ele vai pedir a senha. Deu certo, já estou como superusuário e vou chamar o comando apt-get install e vou instalar 2 coisas. O navegador, que no caso seria o Chromium Browser, e também vou instalar aqui o OpenJDK 11JRE, que é a máquina virtual Java que vai rodar a integração entre o Packet Tracer e o navegador. Então aqui está sendo instalado, né? Vamos botar aqui yes, né? Deixa ele rodar aqui para a gente. E aí daqui a pouco a gente entra no navegador, baixa o Packet Tracer e depois faz a sua instalação. Então pessoal, aqui já carregou o navegador. Vamos acessar o site NetAcad. Perceba aqui ó, que a máquina está um pouquinho pesada, né? E no caso, né, isso aqui pode ser causado pela ausência da memória de swap, tá? Então a gente vai, depois de baixar o Packet Tracer, antes de instalar ele e executá-lo, a gente vai aumentar aqui a área de swap dessa máquina. Cliquei aqui em login, né? Vou me logar aqui no NetAcad. Como é a primeira vez que a gente está utilizando, não tem cache, então ele ainda vai armazenar esse cache. Nunca vou salvar essa senha aqui. Aqui eu sempre tenho que digitar. Está carregando aqui o NetAcad. E aí aqui eu vou clicar em recursos e vou baixar o Packet Tracer. Vou aqui baixar um pouco. E aí aqui eu tenho a minha versão de download, né? Por exemplo, a versão 7.3.1 para Linux em 64 bits. Vamos deixar ele rodando aqui. Vai baixar aqui o arquivo. Então pronto, ó, terminou de baixar, vou clicar aqui em Keep. E agora eu posso voltar para o prompt de comando para fazer a instalação dos pacotes, tá? Então pessoal, a gente já terminou aqui de baixar. Eu vou abrir aqui meu prompt. E agora eu vou fazer a configuração da área de swap para ver se o nosso sistema fica mais estável, fazendo com que ele tenha uma memóriazinha de troca entre a memória RAM e o disco, para que ele não precise ficar usando o disco todo para buscar o arquivo durante a execução. Então vamos lá, né? Primeira coisa que eu preciso fazer é dar o comando sudo dd espaço if/dev/0.
of igual barra swap file, bs igual a quantidade de blocos, count é igual a 32, né? No caso eu vou ter blocos de tamanho múltiplos de 32, né? E aí no caso aqui, por exemplo, se eu colocar 16.000 blocos, né, eu vou ter um total de 512 megas de memória de swap. Vou colocar aqui a senha, né? Aí aqui, ó, ele vai criar o arquivo, demora um pouquinho para criar o arquivo, ele vai estar todo zerado. E aí depois eu vou mudar a permissão dele, barra swap file. E aqui eu tenho que colocar a permissão que é 600. Mudou a permissão. Vou chamar o comando mkswap barra swap file para criar o swap a partir desse arquivo. Criou. Depois eu vou chamar o comando swap on e vou dizer que ele vai rodar o swap no swap file. Então, ele criou aqui e eu posso verificar se isso está rodando. E realmente está rodando. Vou editar o arquivo /etc/fstab, que é o arquivo de montagem de discos, para que ele possa montar essa partição automaticamente. E vou colocar aqui a linha para montar o swap file como um swap defaults 00. Então aqui ele vai, na próxima vez que montar o sistema, já vai carregar o swap. E aí no caso a gente pode dar início à instalação do Packet Tracer. Vou limpar a tela para a gente fazer a instalação do Packet Tracer, tá? Eu já baixei, então ele está na parte de downloads, tá? Eu encontrei alguns problemas durante a instalação aqui do Packet Tracer. E assim, né, teve uma sacada aqui que eu tive que fazer para que a gente pudesse fazer a instalação com sucesso, sem erros e de forma que ficasse totalmente integrável o Packet Tracer ao navegador, tá? Então vou primeiro, né, dar um comando aqui sudo touch para criar um arquivo, tá? E aí no caso aqui eu vou colocar criar dois arquivozinhos que vão ser utilizados durante a instalação, que eu não sei porquê, mas às vezes ele não cria, tá? usr /share /applications /cisco pt7.desktop. Isso seria o atalho do executável do Packet Tracer. E no caso o PTSA, né, que no caso seria o assessment, que vai fazer o atalho para execução das atividades, tá? A gente tem que ter esses dois arquivos aqui. E aí no caso eu já posso dar início à minha instalação dando o comando sudo dpkg -i e colocar aqui o nome do arquivo deb que eu baixei, que no caso seria Packet Tracer _731_amd64.deb. Então aqui ele vai tentar instalar, né? Ele vai perguntar dos termos da licença, né? Você tem que ler o termo e depois avaliar se você vai aceitar ou não. Eu vou aceitar os termos, então vou colocar aqui em yes e vou dar OK. E aí agora ele vai começar a instalação do Packet Tracer 7. Vamos esperar aqui um pouquinho para que a gente possa ter a instalação do Packet Tracer. Aqui ele está avisando que está faltando algumas dependências, então eu vou chamar o comando sudo apt-get install -f. O que é que ele vai fazer? Ele vai baixar as dependências e vai prosseguir a instalação do Packet Tracer. Está perguntando se eu desejo aceitar a instalação dessas bibliotecas. Eu estou aceitando. E agora ele já está instalando o Packet Tracer. Terminando aqui. E veja que não deu nenhum erro aqui durante a instalação do Packet Tracer, tá? Vou limpar aqui a tela. E agora a gente vai testar para ver se realmente deu certo aqui a integração, tá? Volto aqui ao navegador. Venho aqui na minha NetChecad e vou colocar aqui no Estou Ensinando para poder pegar uma sala de aula. Vou vir aqui em Introdução à Rede. Vou procurar aqui um capítulo que eu sei que tem a integração com o Packet Tracer, que no caso é o capítulo 10. Já desceu aqui. Eu vou clicar aqui para abrir o exame de capítulo 10. Vou clicar aqui em visualizador da avaliação para vocês verem a atividade.
abrir aqui em português mesmo, clicar aqui em 7.2.2 or newer. Ele vai aqui perguntar se eu quero abrir a aplicação associada. Eu vou clicar aqui em OpenXDG. Aqui, ó, já apareceu aqui a opção Packet Tracer para que a gente possa citar aqui a utilização do Packet Tracer multiusuário. Como eu não vou usar, vou clicar aqui em No. Está aqui inicializando. Quando ele terminar de conectar, ele vai aparecer o botão continuar, tranquilo. Já está inicializando, né? Ó, concluiu. Posso clicar aqui em continuar. E no caso, né, a gente já está com a atividade carregada, né? Na hora que eu precisar usar o Packet Tracer, o navegador vai mandar um comando para abrir o Packet Tracer que está rodando aqui em background, esperando o usuário poder chamar ele, né? Carregou a avaliação, você vê que a avaliação aqui já está completa. Eu posso vir aqui embaixo que tem uma atividade PT aqui, ó, que é uma atividade que possui a integração com o Packet Tracer. E vou clicar aqui em iniciar o PT. Aqui ele já está carregando o Packet Tracer, vai agora subir a interface e vai carregar o modelo para a gente poder utilizar, né? No caso, como a gente sabe, o Packet Tracer é um aplicativo de uso proprietário da Cisco, né? Ele é gratuito, mas é de uso para as pessoas que possuem um vínculo com a academia Cisco. E aí às vezes o Packet Tracer pede para você se logar na hora que ele está carregando a atividade, tá? Então, por acaso aparecer a tela, é porque você vai ter que fazer o login. Mas aqui ele já carregou a tela, né? Já puxou o teu login do NetAcad. E aí agora você pode fazer sua atividade com sucesso, com calma e toda a paciência do mundo e resolver todas as atividades do NetAcad utilizando um acesso remoto a essa máquina virtual, né? No caso do Android, você tem vários aplicativos que permitem o acesso a essa instância RDP. Tem um deles, né, que é da própria Microsoft, né, que é esse Remote Desktop 8, tá? Então, se eu colocar aqui RDP, já vai me mostrar justamente, né, o Remote Desktop 8. Você pode abrir a sua Play Store, baixar esse aplicativo e depois fazer o acesso que nem eu fiz usando a conexão de área de trabalho remota. E no caso aqui você vai colocar o endereço IP da tua máquina virtual, são da Amazon, né? Vou só mostrar aqui para vocês mais uma vez, né, a minha interface de console. Estou aqui na minha interface de console, vou entrar em EC2, vou pegar aqui a minha máquina virtual, essa é uma instância que está em execução. Clicar nela aqui, que no caso seria essa última instância aqui. E aí, pronto pessoal, a gente pode pegar esse endereço IP público ou pode pegar esse nomezão aqui. Eu acho mais fácil no celular pegar esse nome. E aí a gente faz o acesso remoto usando essa ferramenta, acessa a máquina virtual, utiliza a máquina virtual pelo celular e faz a atividade pelo navegador, tá? Então depois eu posso até fazer um vídeo mostrando como a gente acessa isso usando o nosso celular, tá? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Isso aqui não é uma solução perfeita, né? Se você for ver, a máquina ela realmente é relativamente lenta, mas porque eu estou utilizando uma máquina virtual que tem as características de uso grátis, né? No caso, para quem não sabe, qualquer pessoa que cria uma conta da Amazon, ela pode usar durante um ano uma máquina virtual com uma quantidade de memória de 1 GB, né? E aí, no caso, se você quiser fazer isso usando uma máquina maior, você sabe que você vai ter gastar mais crédito, né? Então, o ideal é que vocês instalem essa máquina virtual, criem essa máquina virtual. Depois disso, faça essa configuração e só deixa ela ligada durante o momento que você for estudar, tá? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês gostarem, deixem um joinha aqui no vídeo e compartilhem esse vídeo com seus amigos, né? E também quem não for inscrito ainda, por favor, se inscreva no canal. Eu agradeço a todos pela atenção e até a próxima.